Mandalorian já acabou faz um tempinho, mas hoje, mais do que falar dessa última temporada, a gente vai fazer uma outra análise aqui. É por que a terceira temporada não explodiu, não ficou na boca do povo, não foi aquela coisa que foram as duas primeiras temporadas, a nova temporada flopou. Olha, pra começar, vale dizer que não vamos falar só da história dos novos episódios, e sim tentar achar uma explicação do porquê esta temporada quase que passou despercebida por muita gente. A dor no coração que dá falar isso, né? Essa discussão começou lá na nossa live mensal no Terra e a gente resolveu trazer aqui pro canal, que tinha muita gente perguntando, né? Quando vocês vão falar de The Mandalorian também? Porque assim, né? Sim. Nós temos o nosso clubinho de Star Wars. E... ó, aproveita pra já seguir a gente, então, quando a gente começou a falar lá no Terra, aproveita pra gente já seguir a gente nas redes, porque a gente sempre avisa quando vai ter lives por lá, e é live presencial. A gente se encosta as mãos. Sim? Exato, tipo, assunto começou lá no Terra, então siga a gente também lá no Terra e volta aqui, vamos continuar o assunto aqui. Pra começar do começo, né, obviamente, vamos fazer uma linha do tempo pra entender um pouco sobre Mandalorian. A gente tem que falar, obviamente, do fenômeno que foi quando a série estreou. Era uma série nas primeiras temporadas, assim, que, principalmente no começo, ninguém sabia o que era. Eu mesmo estava 0% interessada em Mandaloriano, do tipo, eu sou uma fã mediana de Star Wars, as fãs hardcore são Natália e Bel. E aí eu falei, aí eu já contei essa história aqui no canal algumas vezes, que meu irmão me sentou no sofá e falou, dá play, só vê um, se você não gostar, você tira. E aí quando apareceu, né, o Baby Yoda, que a gente nem sabia que era Grogu, aí no primeiro episódio, você já... peraí. E aí, a primeira temporada, principalmente, é uma temporada muito de introdução. Se você nunca viu Star Wars e você quer começar a ver, você pode começar a ver nessa temporada. Inclusive, caso você não tenha visto nenhum filme, não tenha muita referência a Star Wars, pode começar a ver pela primeira de Mandaloriano, porque é todo esse universo de Star Wars, são quase que quests que eles fazem em cada episódio, né? Episódios de meia hora, curtinhos, contando onde o Mandaloriano e o Baby Yoda vão seguindo, fazendo suas aventurinhas. É muito legal, é muito divertido, e isso caiu na boca do povo. Todo mundo queria um Baby Yoda de Natal e a Disney conseguiu esconder esse segredo. Tanto que no Natal chegou nas lojas, não tinha Baby Yoda pra comprar, porque eles não tinham feito antes, né? Porque você precisa planejar. Então, assim, foi muito legal, foi um fenômeno, todo mundo falava disso. Mesmo quem não conhecia Star Wars, você que não conhecia Star Wars, com certeza ouviu falar no Baby Yoda. Aí, beleza, segunda temporada também, o hype lá em cima. Caraca, nossa, não, e Pedro Pascal também, tipo, tem um momento que tirava, né, o capacete, aí ele aparecia, você falava, meu Deus, Pedro Pascal, te amo. Enfim, tava tudo bem, tava todo mundo gostando, todo dia tava no Trending Topics, e era uma beleza. Eis que, no meio do caminho a gente tinha uma pedra, chamada Boba Fett. Tem uma análise honesta que eu e a Natália fizemos, e assim, a gente amou, tá? Eu queria já deixar muito claro aqui, que eu gosto, adoro Boba Fett. Mas a gente tem noção que é para um público um pouco mais nichado de Star Wars, assim. Eu acho que Mandalorian, ele foi muito bom para novos fãs, assim, para quem não conhecia muito de Star Wars. E também foi muito bom para quem era muito fã, porque era uma coisa nova, era um negócio que ninguém dava nada e era realmente, assim, foi feito por pessoas que amam muito Star Wars e conhecem, assim, a lore de Star Wars. E eu acho que Boba Fett... conseguiu fazer o que os filmes não fizeram, né? Tipo, exatamente. Se apaixonar por aquele mundo. Exatamente. E Boba Fett, eu acho que assim, já é um personagem que ele já é um pouco mais difícil, mesmo pra quem é fã de Star Wars, assim. E tem todo o negócio com o ator, que ele não é o ator mais simpático do mundo. Carisma negativo. Carisma dele não tem carisma. Assim, péssimo. Mas eu tenho um apego por ele ali, entendeu? Também. Exatamente, sabe? Assim, eu tenho ali aquele apego por ele, sabe? E aí, Boba Fett, ele foi por um lado, assim, muito diferente de Mandalorian. E ele não conseguiu trazer as pessoas para aquele mundo e se apaixonar também pelo mundo Boba Fett, sabe? Assim, até que os melhores episódios são os que tem o Mandalorian, são os que tem o Grogu, entendeu? Tipo, sabe assim, tem um episódio que tem o Luke, não tem como eu não gostar de um negócio que tem o Luke, entendeu? Tipo, não tem, sabe assim? Gente, mas tem. Eu ainda gosto, eu amo isso de expandir o universo, sabe? Assim, eu adoro
isso, Mas quando a gente se o que faz a gente tá isso, falando entendeu? é que era muito fechado, muito fechado. Era Por mais que muito pra quem é fechado. fã, E afastou eu as que não pessoas. era fã, eu assisti Boba Fett e É. eu achei horrível. Do tipo assim, você tava numa magia, aventura. Uai, que lindo. De repente você vê Boba Fett e você fica assim. Não, e o problema foi querer lançar como se fosse o Mandalorian O Mandalorian 2.1. assim. É. Isso. Exato. Era tipo a metade, uma meia temporada ali, assim. Eu acho que esse é o maior problema, porque assim, a gente também tem acho. o Misturar. arco que a gente tem do Mandalorian, do Grogu ali, é muito bom. E talvez Também se eles tivessem deixado isso pra terceira temporada de Mandalorian, ela poderia ter entrado um pouco mais no hype também. Exatamente. E no meio disso, ainda teve Obi-Wan, Apaga. que eu Abafa. prefiro Não não existiu, falar, eu- pois eu perco Não respeito, existiu. não consigo, é muito difícil pra mim falar sobre isso. A gente tem análise honesta aqui no canal que você pode ver com detalhes Tem. da nossa dor. Bosta, tá, gente? Bosta. E aí tem Endor. Endor é Ai. sensacional, maravilhosa, incrível, realmente uma das coisas Nossa. mais diferentes que sai do tom aventuresco de Star Wars e ao mesmo tempo é fiel à essência de Star Wars, é um negócio realmente incrível, mas que pagou o pato, pois galera tava ressabiada, tava assim, não. E aí, como ela tem um ritmo que ela exige mais de você, Sim. muita gente, tipo, falou, não. chato. Não rola mais. Já tinha tido Boba Fett que as pessoas não gostaram. Já tinha tido É. Obi-Wan que as pessoas não gostaram. Aí veio o Andor, que era um pouco mais lento, e falaram, ai, não quero. E aí perderam uma puta série. Mas Andor é tão bom, gente. É tão bom. É muito Tão bom. bom. Porém, muito infelizmente, a galera vazou. Eu acho que Star Wars tem uma questão, desde que ela foi comprada pela Disney, que não se sabe o que fazer, basicamente. Você Sim. tem uma mina de ouro, mas que você não sabe o que fazer com esse ouro. Você não sabe como transforma. Você não consegue tirar ele lá da mina, sabe? Ele tá lá. Você tem tudo aquilo, mas você não sabe o que fazer. Aí, de vez em quando, sai uma pepita. De vez em quando Sim. sai. E aí, só que aí ela se perde, sabe? Eu acho Exato. que tem coisas maravilhosas de Star Wars e tem outras que você fala, meu Deus, como isso passou? Por quê? Como? Exato. Como Obi-Wan? Como que isso? Não mostraram pra ninguém? Foi tipo, tava atrasado e aí falaram, não, vai, solta. Não dá tempo de ver de novo, não. Vai. Sabe? Vai. Eu não sei, porque pra mim é impressionante que realmente, tipo, pensando no nível de Mandaloriano das primeiras temporadas, como que uma série como Obi-Wan saiu do jeito que saiu, porque ela Sim, tem umas mesmo o coisas Andor, que veio logo depois. Tipo, como? que tem um nível muito alto. Como que aquilo tá na mesma equipe, sabe? Aí você fica... It doesn't make sense. Ó, então estabelecemos nossa linha do tempo. 2 primeiras temporadas bem-sucedidas de Mandaloriano. E aí a gente teve um Boba Fett no meio que caiu o hype de muita gente. Eu, inclusive, fiquei decepcionadíssima. Obi-Wan, a gente Tadinho. esquece que aconteceu. Teve Andor que pagou o pato. Teve Willow, que é uma série que é bem lá do B, que muita gente também não prestou atenção. E aí, Eu não vi ainda, pronto. tá na minha lista. Eu vi. chegamos na terceira temporada de Mandaloriano, estrelada por Pedro Pascal, que é o astro do momento por conta de Last of Us. A série estreou com Last of Us no ar, veja bem. Então era assim, eu lembro que era um surto que as pessoas falavam assim, gente, o Pedro Pascal vai estar nas 2 maiores séries do momento, ele vai ser o cara que todo mundo vai falar o tempo todo. E aí ninguém falou sobre ela. E aí eu fiquei... Gente, o que tá acontecendo? Que eu lembro que Mandaloriana entrava nos Trending Topics todo dia. Era aquela coisa que você não podia entrar nas redes sociais sem ver o episódio, senão você ia tomar spoiler. E, de repente, ninguém mais tava falando. E aí, eu acho que de todo esse histórico que a gente passou, o mais grave aqui pra temporada de Mandaloriano é, além de todas essas séries no meio, a temporada, claro, demorou muito pra chegar. Mas isso a gente tá meio que, entre aspas, acostumado, que a gente não deveria, né? Por conta de séries da Netflix, que tem muito espaçamento ali de 1, 2 anos em cada temporada. Mas a história de Mandaloriano, o maior erro pra mim foi elas ter continuado em Boba Fett. E aí, quando você começa Mandaloriano, você fala assim, ué, no final da segunda temporada ele tinha separado do Grogu. Aí ele começa a terceira com o Grogu, mas onde que ele pegou o Grogu? Se você não viu Boba Fett... Você não sabe de nada. O problema é seu. A Disney não fez questão de fazer um recap. Ela fez um recap da segunda temporada. Ela não fez um recap do que aconteceu em Boba Fett. E aí foi que ferrou tudo. Foi o que, por exemplo, aqui vou dar uma revelação. Estou nesse vídeo de Mandaloriano e eu não terminei a temporada.
enfim, depois as minhas amigas vão falar mais sobre os episódios pra vocês. Mas eu fiquei tão chocada porque eu assisti com o Pedro e o que rolou, Pedro, meu namorado, ele virou assim, eu comecei a ver Boba Fett, eu falei, cara, tá muito chato. Ele falou, então não vou nem ver, deixa pra lá. Você falou que você não gostou. Só que como tem uma parte muito central da história, que é quando o Grogu, por conta que tá no treinamento com o Luke, aí ele volta a escolher assim, não, eu quero continuar sendo um Jedi ou eu vou voltar a ficar com meu pai. Aí ele resolveu ficar lá com o paizinho dele, que é o Pedro Pascal. Isso não é falado, não é citado. Então eu tive que pausar, contar toda a história pro Pedro do que tinha acontecido, pra ele começar a entender a terceira temporada de Mandaloriano. Isso pra mim foi do tipo assim, um balde de água fria, porque é Star Wars querendo fazer o esquema de pirâmide da Marvel, mas eles nem avisaram pro público, você precisa ver essa pra isso funcionar. Porque Marvel você entende, olha, isso aqui você precisa ver tudo aquilo, você já tá acostumado. Star Wars não existe isso. Não tem essa coisa de você precisa ver esse pra entender esse. Então assim, você geralmente precisa ver pra pegar easter egg, etc. Não, mas pra você entender, e aí pra mim foi o que matou a temporada. E aí muita gente pensou, puta, eu tenho que... o que eu sinto que rolou? Eu tenho que ver Boba Fett aí, então vou parar, vou ver. E aí, de repente, o hype acabou. Ninguém mais falou. Teve season finale e eu não vi uma pessoa falando na minha bolha, gente. Eu acho que assim, temos as bolhas de internet, de comentários, né? Mas a gente sabe quando uma coisa estoura. E a coisa tava estouradíssima nas outras temporadas e essa... ninguém falou. E assim, falando um pouquinho da temporada em si, antes, a gente tinha... O foco, pra mim, maior das outras temporadas era o universo Star Wars. Então a gente tinha, por exemplo, na segunda temporada que a gente aparece o Boba Fett, aparece o Luke, a gente tinha essas outras coisas além da aventura, que era incrível, né? E os personagens cativantes, assim, a gente tinha muita coisa. Nessa temporada, o foco foi Mandalore, foi... né, a Bo-Katan, assim, que é uma coisa muito nichada, que eu acho que a gente volta para aquele problema lá de Boba Fett, que tipo, a Bo-Katan é uma personagem de Clone Wars, das animações, entendeu? E eu acho que ela não foi desenvolvida o suficiente na segunda temporada de Mandalorian pra você se importar com a personagem. Tipo, eu me importo com a personagem porque eu conheço ela das animações, porque eu amo ela das animações, eu acho ela foda. E assim, toda a lore ali de Mandalore, rimou? Eu acho muito incrível, então eu quero saber mais. Então eu me interessei pela temporada. Mas é um negócio muito, muito, muito nichado. Você tá ali. E assim, por exemplo, a gente teve um easter egg essa temporada de um personagem de Rebels, que é uma animação que também muitas pessoas não assistiram. Que se você não assistiu, você nem sabe que é um easter egg. Você nem sabe o que é. Eu, na hora, gritei. Fiquei. Né, até se meu olho encheu de lágrimas, eu falei, meu Deus, não acredito. Mas assim... entendeu? Tipo, pras pessoas, isso não fez diferença. Então eu acho aquela série que era de introdução passou a ser uma série que era só pra fã. Exatamente. Então eu acho que o problema agora dessa temporada de Mandalorian é que ela não abriu pro público. Ela nichou. Ela desapareceu. Faltou um olhar de produtor, sabe? O que seria, no caso, que nem... Eu penso muito quando eu ia editar o texto de outras pessoas. Porque você tem que ter um olhar de... Isso tá sendo compreendido? A sua ideia está sendo transmitida? Você tá conseguindo realmente falar o que você quer falar com aquilo que você criou. E aí, aqui não aconteceu isso. É exatamente isso. Mandalore tem uma história... Os Mandalorianos têm uma mitologia muito rica, muito interessante, mas você não vê isso na tela. Você não é introduzido a isso. A Bo-Katan é uma personagem incrível, mas você não vê ela ganhando substância na tela, sabe? E tem episódios que são... O primeiro episódio é muito fraco. Assim, isso também é um problema. Porque por mais Tanto que eu demorei... Eu vi o primeiro e falei, vou ver mais depois, que eu não tô entendendo. O Pedro já começou sem entender, vamos deixar mais pra frente. Por isso que tá, beleza, vocês colocaram lá no Boba Fett, show. Mas aí você tem que começar com o pé na porta. E começa de um jeito que não faz... Sabe, você fica... Por quê? Como assim? Por que desse jeito? Assim, no geral eu gostei, mas é uma temporada muito irregular. E é isso, é porque eu já conheço Clone Wars, eu conheço Rebels, sabe? Eu já... tô por ali, mas pra mim ela parecia muito que tava nas beiradas, assim, parecia que eu tava lendo um material extra, sabe? Tipo, se você quer saber mais, vem aqui. Não que era realmente... especial de Natal, de Mandalorian. Exato, uma temporada realmente, sabe? E eu queria até fazer um parênteses de você falou do material extra, que eu acho que eu parei de ver o terceiro episódio e falei, vou voltar depois, tem outras coisas. Foi aquele episódio que é focado no roubo, que tem duas pessoas, que é quase uma hora. Geralmente Mandalorian é um episódio de meia hora. Específico. E era uma hora de episódio que eu e o Pedro, que a gente não viu Rebels, não viu Clone Wars, não tem o Niche, a gente ficou assim...
E fiquei uma hora assim, não passava o episódio, duas pessoas que eu não conheço, não me importo, de um lugar que eu não conheço, não me importo. E aí, acabou, foi ali que eu falei, vou ver isso depois. Foi ali que eu abandonei e vou voltar, porque vocês sabem que eu sou continuista, mas abandonei. O meu sogro, o seu Adécio, ele assiste e ele mandava o review em áudio pro Thiago toda semana. E aí ele falava, nesse terceiro, ele mas faltou a Mando, né? Foi assim... Tipo, não me importa, eu quero ver o Mando e o Baby Yoda, e o Grogu. E são coisas que se você gosta desse universo, você tem curiosidade de saber mais, é muito legal você voltar pra Coruscant e ver como Coruscant está depois de que os rebeldes tomam o governo. E você vê que tem muita burocracia, você vê que não é assim, essas mil maravilhas. E tem também um lado que eles estão tentando usar Mandaloriano pra consertar o que eles fizeram de errado nos filmes, que não tem substância. Então fala de clone, fala do governo, tipo, das células que vão virar depois os inimigos mais pra frente. E aí, uma coisa que... Só mais uma última coisa. Eu acho que nessa temporada eles confundiram como popularizar. Em vez de tornar a história acessível, aí eles fizeram aquele episódio que tem a participação da Lizzo e do Jack Black, que os dois estão ótimos. Eles são ótimos, mas aquilo destoa muito. Não foram personagens que foram preparados e tal. É muito assim, a participação especial da semana. E você vê claramente, você sabe quem são. Sabe? Não tem, assim, um personagem... O Christopher Lloyd é o que mais se encaixou ali, porque ele tem um personagem. Mas é um episódio que você tem 3 participações especiais. E é muito pra você tentar chamar o público dessa forma, em vez de ser pela história. E então, assim... E ainda é uma coisa... A parte, assim, da história principal. É um episódio extra, aventura, mas que, tipo, não encaixa. E aí depois você tem uma coisa super importante da Bo-Katan feita de um jeito... nos últimos 2 minutos do episódio, assim, E assim, eu já sei o spoiler, porque a Natália deu lá na live do Terra, então eu já sei. Mas você tem um astro como Pedro Pascal. Alinou. Quando você tem um astro como Pedro Pascal e você não explorar isso nem no marketing, nem na série, do tipo assim, a primeira e a segunda temporada, ele apareceu sem capacete, sei lá, 3 vezes na série, mas eram momentos específicos, que era bonito, e você se emocionava, você falava que legal, você esperava que esse momento acontecia. Aí você tem uma terceira temporada inteira sem ele tirar o capacete, tipo assim... Não, tipo, você tem 1 milhão de desculpas pra ele tirar, entendeu? E aí, de repente, você fica assim... Agora, eles introduziram a desculpa na série, entendeu? Na lore de Mandalorian, entendeu? Tipo, não tá lá. Tá lá a desculpa. Eu falei assim, agora ele vai ficar pra sempre sem. Assim, põe de volta. Eu achei agora ele vai ficar pra sempre sem. Não. Tinha uma cena que eu falei pro Thiago, ó, vai tirar o capacete. Chegou a diária do Pedro Pascal. Pelo menos uma diária esse homem foi, não foi só a dublagem. Porque ele, não sei se você sabe, mas Pedro Pascal não participa das gravações. Né? Tem um outro moço que grava por ele. Tipo, tem umas cenas que claramente não é o corpo do Pedro Pascal. Assim, que ele participa assim, quando tipo, ele andando, tipo, não é. Mas ele é um bom trabalho, inclusive, pra quando você tá pegando muito trabalho, porque ele não precisa participar, assim. Ele se deu bem, né, nesse contrato. E quando eu vi que eles não mostraram, eu disse... Gente, pelo amor de Deus, uma foto à internet, essas pessoas que ficam chamando ele de pai aí, não tem material. Não tem material pervertido, entendeu? Como que você faz? Huge disappointment. E o próprio marketing eu achei muito fraco, assim, tipo, você aproveitar ele estar no hype e você usar isso de alguma forma. Eu não tô falando em relação mesmo à série, eu tô falando até em marketing, assim, vamos começar a usar ele com algumas coisas e botar ele, fazer videozinhos de bastidores. Nada, gente, nada, não saiu nada. E eu fiquei assim, erraram, né? Errado. Acho que até eles estavam achando, talvez, que a Mandalorian tava maior, sabe, do que esperado, assim. Que, tipo, qualquer coisa que eles fizessem ia explodir. No fim das contas, corre-se o grande risco. No Brasil, Star Wars sempre foi muito nichado. Toda a minha vida nessa área de jornalismo e de entretenimento sempre foi Star Wars, tipo, tendo muito sucesso nos Estados Unidos e aqui sendo muito discreto, assim. As pessoas gostam, existe quem gosta muito, mas nunca chegou no mainstream de verdade, assim. Eu acho que ele tá entrando mesmo fora, se eles não acertarem o tom nos filmes que eles anunciaram, na próxima série mesmo, que eu nem lembrava mais que tem, mas tem o Jude Law, aquele gostoso, que agora eu esqueci o nome da série, põe aí. E é Skeleton Crew, acho que é alguma coisa que eu falei errado. Bem tiazona. Tem a Ahsoka.
Tem a Ahsoka também. A Ahsoka Ai, tem grande chance Ahsoka. de ser muito boa, porque o Filoni, o Mandaloriano ficou assim, que o Filoni tava lá ocupado, né? Tava ocupado com a Ahsoka, então eu espero que a Ahsoka seja muito bom. Mas se não acertar o tom, vai virar um Star Trek que funciona. Star Trek tem, assim, a sua vida longa, mas é extremamente nichado. Você tem 255 séries de Star Trek que Sim. continuam sendo feitas, mas elas não estão no mainstream. Elas são coisas muito específicas. Quando você gosta muito. Você vai atrás e você se entretém com aquilo, você entra naquele mundo. Mas é um clubinho. E Star Wars era um clubinho, mas era um clubinho aberto, assim. Um clubinho que, tipo, qualquer um pode chegar e tal. Ele era e as mais... primeiras temporadas de Mandaloriano fez esse clubinho, É. todo mundo querer Clubão. o Baby Yoda Era um pra fazer clubão. parte e começar a chegar gente Do nova. E aí, de repente, as pessoas Do foram mesmo embora. jeito que a Rey no Despertar da Força, você viu um monte de BB-8. menina vestida de Rey, o BB-8. É. Aí você chega no seguinte, você, tipo, joga no lixo. Por que vamos continuar o que deu certo aqui? Vamos jogar no lixo? Tipo, o que pra mim não faz sentido. Mas enfim, não façam isso. Eu gosto de vocês, Star Wars. Vocês são uma parte muito importante da minha vida. Eu quero que tenha mais A gente histórias. quer que Eu quero mais gente goste, que não seja só que um mais clubinho. gente goste, Sim. entendeu? Que não precisa necessariamente passar o pano toda vez. Você chegar no nível que eu e Bel chegamos, E só passa mesmo quando a pano. gente não gosta, Só a passa gente pano. gosta. Porque mesmo É. no Obi-Wan, que odiei, mas mesmo lá eu vou encontrar um negócio que eu vou falar. Oh, Isso foi bom. E aí Fico eu tô por feliz isso, exatamente pelo por isso que Hayden eu tô nesse Christensen que ele vídeo, voltou. entendeu? Isso. Pra não ficar as duas morrendo pro Star Wars sem critério, entendeu? Não, brincadeira. Olha, gente, no fim das contas... Critério eu tenho, o meu, que eu gosto. A gente, no fim das contas, estamos aqui. A gente ficou falando tanto que eu até esqueci de pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever nesse canal se você gosta mais de discussões de Star Wars, de discussão de Marvel, de DC, de cultura pop, de filme, de série, de tudo. Estamos aqui. E essa aqui foi mais uma análise de mercado com análise honesta e muito tempo depois da série acabar também, da série estrear. Então a gente quer saber se faz sentido pra você que a gente faça mais vídeos assim, essa coisa mais atemporal, porque a gente demorou pra gente tentar analisar isso com mais calma e tentar entender se ela ia ter uma sobrevida, não teve. Então assim, conta aqui nos comentários se você gosta de conteúdos desse estilo, porque a gente adora fazer. Exatamente, conta tudo aqui nos comentários. Segue a gente nas redes sociais, porque às vezes a gente já tá falando por lá, entendeu? Antes Sim. de falar aqui, entendeu? E também não esquece do seu like. E é isso, um beijo e até a Beijo. próxima. Que a força esteja com Bate. você, Mandalorian.